Há frases que não são só frases. São confissões. Pequenas janelas por onde a alma, sem perceber, mostra como está por dentro. E existe um tipo de homem que se entrega pela boca. Não porque fale demais, mas porque repete sempre os mesmos atalhos mentais, as mesmas desculpas, os mesmos truques para não encarar a realidade. O curioso é que estupidez, aqui, não tem a ver com QI, diplomas, leitura, nem com a velocidade do raciocínio. Tem a ver com outra coisa, com a incapacidade de aprender com a vida, com o hábito de transformar cada dor em culpa de alguém, cada limite em injustiça, cada correção em ofensa. O homem pode ser brilhante em números, e ainda assim, ser cego para si mesmo. E isso para os estoicos é uma forma de miséria, porque você pode até vencer discussões, mas perde a própria direção. Há um momento em que você percebe que algumas pessoas não querem crescer. Elas querem estar certas. E estar certo vira um vício. Um vício que custa caro. Custa relacionamentos, reputação, paz interna. E, no fim, custa tempo de vida, que é a moeda mais cara do universo. Marco Aurélio tinha uma disciplina silenciosa: voltar para dentro. Voltar para a própria mente como quem volta para casa. E essa é a proposta aqui, sem violência e sem superioridade moral. Usar 8 frases como espelhos. Não para apontar dedos, mas para reconhecer sintomas. Porque o homem estúpido não é só o outro. Ele também aparece em nós quando estamos cansados, feridos, com medo, com orgulho demais para pedir desculpas, com pressa demais para ouvir. E há um detalhe psicológico, quase junguiano, que vale como aviso. A frase que mais irrita em você, muitas vezes, é a frase que descreve uma sombra sua. A sombra não é o monstro escondido, necessariamente. A sombra é o que você ainda não integrou. O que você não aceita sentir. O que você não quer admitir. O que você joga para baixo do tapete e depois finge que não cheira. Então vamos caminhar devagar. Porque esse vídeo não é um ataque contra homens. É um convite para que um homem pare de trair a própria inteligência com frases pequenas. Frases que, por fora, parecem opinião, mas por dentro, são fuga. Imagine uma cena comum. Alguém corrige você com educação. Não te humilha. Só mostra um ponto cego. E antes de você pensar, a boca responde. Não com verdade, mas com autoproteção. E é aí que a estupidez se revela, quando a boca vira escudo e a mente vira tribunal, sempre absolvendo o mesmo réu. O estoicismo não pede que você seja perfeito. Ele pede que você seja honesto. E honestidade dói por alguns minutos, mas livra você de anos de repetição. O homem estúpido, ao contrário, compra alívio imediato e paga com o futuro. E quando eu digo sempre diz, não é sempre, no sentido literal, como se fosse uma caricatura. É sempre, no sentido de padrão. Um padrão que se repete até virar destino. E destino, para os estoicos, é aquilo que você aceita com coragem, não aquilo que você fabrica com cegueira. Agora, sem pressa, sem conclusões, sem moral pronta. Apenas observe a mente humana em funcionamento. Porque as frases que vêm a seguir são como portas. E o que está atrás dessas portas não é feio. É só verdadeiro demais para quem não quer crescer. A primeira frase é simples, quase infantil. E exatamente por isso ela passa despercebida, como um hábito antigo que ninguém mais questiona. A frase é: eu sou assim mesmo. Veja o que está escondido aqui. Não é identidade, é desistência. É um jeito elegante de dizer: não vou me responsabilizar pelo meu caráter. É como se o homem pegasse a própria personalidade, embrulhasse em papel de presente e entregasse ao mundo como desculpa permanente. Eu sou assim. Como se assim fosse uma sentença e não um estado transitório. Epicteto diria: você confunde o que é seu com o que não é. Você acha que seu temperamento é destino, mas temperamento é matéria-prima, não obra final. Eu sou assim costuma aparecer quando alguém pede o mínimo: respeito, coerência,
presença. E a pessoa responde como se estivesse sendo atacada. É a defesa do ego contra a necessidade de evolução. Jung observaria algo ainda mais fundo. Às vezes, eu sou assim, é o medo de descobrir quem você seria se não tivesse mais a armadura. Porque mudar dá medo. Mudar é perder um personagem conhecido. E o homem estúpido prefere o personagem, mesmo que ele destrua tudo ao redor, porque pelo menos ele é familiar. A segunda frase vem logo depois, como irmã gêmea. Ela aparece quando a vida cobra consequência. A frase é: a culpa não é minha. Essa é uma frase perigosa porque às vezes, realmente a culpa não é sua. Mas o homem estúpido não a usa para ser justo. Ele a usa para não ser responsável. Ele transforma a vida numa delegacia. Sempre tem um culpado do lado de fora. O sistema, a mulher, os filhos, o chefe, o governo, a infância, a ansiedade, a sorte. Tudo, menos ele. Sêneca tinha horror desse tipo de fuga, porque ela mantém você no lugar mais fraco do mundo, o lugar de vítima permanente. A vítima permanente não aprende. Ela acusa, ela coleciona histórias, ela prova com detalhes por que não podia ter feito diferente. E enquanto prova, a vida passa. E enquanto a vida passa, o caráter endurece. E por dentro, essa frase tem uma função psicológica clara: proteger a autoestima de uma ferida antiga. Porque assumir responsabilidade exige tolerar uma verdade incômoda. Eu errei. E para algumas pessoas dizer eu errei é como tirar o chão. Elas preferem manter o orgulho do que recuperar a lucidez. A terceira frase é a que costuma vir com um sorriso, às vezes com sarcasmo, às vezes com agressividade disfarçada de sinceridade. Eu só estou sendo sincero. Essa frase é uma máscara muito comum, porque há homens que confundem sinceridade com brutalidade. Confundem franqueza com falta de autocontrole. E a grande ironia é que, muitas vezes, o que eles chamam de sinceridade é apenas impulsividade. É a emoção no volante, sem freio, sem elegância, sem consideração. Os estoicos não eram falsos. Eles eram precisos. E precisão inclui a pergunta que o homem estúpido não faz. Isso que eu vou dizer é necessário? É verdadeiro? É útil? É o momento? A sinceridade sem sabedoria é só descarga. É a raiva querendo se justificar com uma palavra bonita. E aqui Jung entraria como um bisturi. Por que alguém precisa tanto ser sincero de um jeito que machuca? Muitas vezes, porque há uma sombra de ressentimento procurando saída. A pessoa se sente pequena em algum lugar e tenta recuperar potência ferindo o outro. E depois chama isso de honestidade, para não encarar a própria crueldade. Repare como essas três frases têm algo em comum. Elas protegem a imagem do eu. Eu sou assim. A culpa não é minha. Eu só estou sendo sincero. Todas elas dizem: não mexa comigo. Mas viver é ser mexido. A vida, com ou sem sua permissão, vai tocar nos seus pontos fracos. A diferença é: você vai transformar isso em escola ou em guerra. E enquanto o homem estúpido transforma em guerra, ele vai ficando mais previsível. Ele repete os mesmos conflitos com pessoas diferentes, em lugares diferentes, com roteiros diferentes, mas com a mesma frase no fundo. E é aí que a mente começa a endurecer, porque ela deixa de ser ferramenta de aprendizado e vira ferramenta de defesa. Há uma cena que se repete. Alguém tenta conversar, e ele sente como se fosse um julgamento. Ele não ouve para entender, ouve para responder, e na pressa de responder ele não percebe que está perdendo a chance mais rara que existe, a chance de se conhecer. E é exatamente nessa hora que a quarta frase costuma aparecer, como uma muralha levantada às pressas, para impedir qualquer entrada de realidade. A quarta frase tem um tom de desprezo. Às vezes vem como riso curto, às vezes como olhar de superioridade, às vezes como uma sentença final. Ela é: isso é besteira. Isso pode ser qualquer coisa: terapia, sentimentos,
limites, espiritualidade, humildade, silêncio, autocrítica, pedir desculpas, conversar sem brigar, admitir medo. Isso é besteira. É a forma mais rápida de matar uma conversa sem precisar argumentar. É um assassinato intelectual. Você não debate, você diminui. O homem estúpido ama diminuir aquilo que ele não sabe sustentar. E isso não é força, é fragilidade. Porque a mente forte examina, a mente fraca ridiculariza. Marco Aurélio, em sua Disciplina, lembrava a si mesmo que muitas coisas parecem grandes ou pequenas conforme o ângulo. O homem estúpido escolhe o ângulo que protege o orgulho. E o que está por trás dessa frase, psicologicamente, costuma ser medo de vulnerabilidade. Porque se ele disser, isso é importante, ele talvez tenha que sentir. Talvez tenha que mudar. Talvez tenha que pedir perdão. Talvez tenha que admitir que está perdido. E a perda do personagem durão parece para ele uma morte. A quinta frase é irmã da quarta, mas mais agressiva e mais sedutora, porque ela dá ao ego uma sensação de domínio. Eu sei o que eu estou fazendo. Repare como essa frase soa como maturidade. Mas na boca errada é apenas teimosia. É um feitiço de autoconvencimento. O homem estúpido diz, eu sei, para não ter que olhar. Ele diz, eu sei, quando na verdade não quer saber. Porque saber de verdade exigiria humildade e correção de rota. Sêneca alertava, o maior perigo não é ignorar. É ignorar que ignora. É achar que já sabe, e por isso não aprende. O homem estúpido não diz eu sei, como quem se orienta. Ele diz eu sei como quem fecha a porta. E quando a porta fecha, a realidade não para do lado de fora. Ela entra pela janela, normalmente como crise. A sexta frase é mais sutil. Ela vem disfarçada de pragmatismo, de vida real, de maturidade seca. E o mundo é assim. Essa frase parece apenas um comentário sobre a realidade, mas muitas vezes é uma rendição. É o homem usando o mundo como desculpa para sua própria falta de virtude. O mundo é assim, vira permissão para ser desleal, frio, negligente, desonesto, covarde. Ele transforma a maldade que vê fora em autorização para praticá-la dentro. Epicteto fazia uma separação que o homem estúpido odeia. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O mundo não depende. Seu caráter depende. Quando você diz, o mundo é assim, para justificar o que você faz, você está entregando o que é seu, sua escolha, para o que não é seu. E há uma nuance junguiana aqui. O mundo é assim, pode ser projeção. O homem vê no mundo aquilo que está dentro dele. Se ele está amargo, ele acredita que tudo é amargo. Se ele está desconfiado, ele acredita que tudo é mentira. E então ele chama isso de realismo, quando muitas vezes é apenas um estado interno não reconhecido. Perceba a sequência. Primeiro ele se define como imutável. Depois ele foge da responsabilidade. Em seguida, ele chama a agressão de sinceridade. Depois ele ridiculariza o que o desestabiliza. Depois ele afirma domínio como quem precisa convencer a si mesmo. E agora, ele transforma o mundo em álibi para o próprio declínio moral. Essas frases têm um cheiro comum. Elas evitam o trabalho interno. Elas evitam a disciplina que o estoicismo chama de exame. Um homem pode evitar esse exame por anos, e até parecer forte. Mas a vida tem um jeito cruel de cobrar o que foi adiado. E quando ela cobra, ela não cobra com palavras. Ela cobra com perdas. E é exatamente nesse ponto que entram as duas últimas frases, as mais perigosas, porque elas não apenas evitam o crescimento, elas sabotam a possibilidade de intimidade, de amizade, de paz. São frases que parecem autoafirmação, mas funcionam como veneno lento, tanto para quem ouve, quanto para quem repete. E a primeira dessas duas costuma aparecer quando alguém tenta oferecer ajuda, ou quando a vida pede um mínimo de abertura. A sétima frase é curta, dura, e costuma ser aplaudida por quem confunde rigidez com força. Ela é: eu não preciso de ninguém.
À primeira vista, isso pode soar como independência, mas na repetição, quase sempre é medo. Medo de depender, medo de confiar, medo de ser visto. O homem estúpido confunde autonomia com isolamento. Ele ergue um muro e chama de liberdade. Só que o muro não protege apenas do sofrimento. Ele protege também do amor. E sem perceber, ele vai ficando seguro e sozinho. Os estoicos falavam de autossuficiência interior, não de desprezo pela comunidade. Marco Aurélio repetia a imagem do corpo. Cada parte do corpo existe para o todo. Um homem não foi feito para negar vínculos, mas para escolhê-los com dignidade. O problema é que vínculos exigem humildade. Vínculos exigem escuta. Vínculos exigem reconhecer necessidade. E o homem estúpido considera necessidade uma humilhação. Jung diria: quando você diz não preciso de ninguém, muitas vezes você está tentando encerrar uma ferida antiga com uma frase de aço. Talvez você tenha precisado e não veio ninguém. Talvez você tenha confiado e foi traído. Talvez você tenha pedido e foi ridicularizado. E então a psique escolhe um juramento. Nunca mais. Só que esse juramento, com o tempo, vira prisão. A ferida não é curada, ela é congelada. E o congelamento não é paz, é anestesia. A oitava frase é a mais sutil e a mais destrutiva, porque ela parece madura, parece autocontrole, parece não vou perder meu tempo, mas ela costuma ser usada para fugir de qualquer conversa séria, de qualquer confronto honesto, de qualquer responsabilidade emocional. A frase é: não tenho tempo para isso. Repare, às vezes você realmente não tem tempo. Mas o homem estúpido diz isso quando, na verdade, ele não tem coragem. Não tenho tempo vira sinônimo de não quero sentir, não quero encarar, não quero conversar, não quero me responsabilizar, não quero pedir desculpas, não quero amadurecer. E a vida é implacável com essa frase, porque o tempo é exatamente a matéria da existência. Você pode esconder o coração atrás da agenda, mas não pode esconder a alma do relógio. Um dia, a conta chega. O filho cresce distante, o casamento vira formalidade, os amigos somem, a saúde cobra, e aí, curiosamente, o tempo aparece. Só que aparece tarde. Aparece quando a vida já não está oferecendo chances com a mesma generosidade. Os estoicos tinham uma obsessão saudável com o tempo, mas por um motivo inverso. Não para fugir de si, e sim para voltar para si. Você vai morrer, dizia a filosofia, não como ameaça, mas como claridade. E essa claridade deveria tornar você mais humano, não mais duro, mais presente, não mais apressado, mais responsável, não mais ocupado. Agora, olhe o conjunto dessas 8 frases como se fossem degraus de uma escada que desce. Eu sou assim mesmo. A culpa não é minha. Eu só estou sendo sincero. Isso é besteira. Eu sei o que eu estou fazendo. O mundo é assim. Eu não preciso de ninguém. Não tenho tempo para isso. Elas formam um personagem. E o personagem tem um destino. Ele vai ficando incapaz de aprender, incapaz de amar, incapaz de admitir erro, incapaz de escutar. E sem escuta, não existe sabedoria. Porque sabedoria não é ter respostas, é ter atenção. Mas aqui entra a parte mais delicada. Por que um homem se torna esse personagem? Porque em algum momento, ele acreditou que sentir era perigoso. Ele acreditou que mudar era perder. Ele acreditou que humildade era fraqueza. E a vida, então, virou um ringue. Só que ninguém vence de verdade num ringue onde o oponente é a própria consciência. E é exatamente por isso que, antes de qualquer lição, a gente precisa fazer uma integração. Não do tipo moralista, mas do tipo honesta. Como se você pegasse cada uma dessas frases e perguntasse, com calma, sem teatralidade: o que eu estou tentando evitar quando digo isso? Porque o estoicismo não quer que você vire um santo. Ele quer que você pare de se enganar. E Jung não quer que você vire perfeito. Ele quer que você pare de se dividir.
A estupidez não é falta de informação, é falta de integração. E agora, com essas frases ainda ecoando, sem fechá-las com respostas rápidas, a gente entra na última parte, onde não vamos moralizar o homem estúpido, mas resgatar o homem possível que existe por trás dele. Se você prestar atenção, todas as 8 frases têm uma função: impedir que algo verdadeiro aconteça dentro de você, impedir que a vergonha se transforme em aprendizado, impedir que a culpa se transforme em responsabilidade, impedir que a raiva se transforme em clareza, impedir que a dor se transforme em maturidade. Elas são travas, e travas, por um tempo, parecem proteção, mas com o tempo, viram prisão. O homem estúpido não é apenas um homem ruim. Muitas vezes ele é um homem que se defendeu mal, um homem que, para não sentir, escolheu endurecer. E endurecer dá uma ilusão de controle. Você sente menos, você se abala menos, você depende menos. Só que junto com a dor, você corta também o que dá sentido: vínculo, ternura, presença, respeito, admiração. Os estoicos não pediam dureza, eles pediam virtude. E virtude aqui significa domínio interno. Domínio interno não é nunca sofrer. É sofrer sem se tornar pequeno. É sentir sem se tornar refém. É ser contrariado sem se tornar cruel. É ser corrigido sem se tornar agressivo. É perceber que o ego quer brigar. E mesmo assim, escolher a melhor resposta. Vamos integrar frase por frase. Não para condenar ninguém, mas para trocar cada trava por uma porta. Quando você diz, eu sou assim mesmo, a pergunta estoica é, quem eu quero ser quando ninguém está me olhando? Porque caráter é isso. O que você escolhe ser quando não tem plateia? A vida não está pedindo que você mude tudo de uma vez. Ela está pedindo que você pare de usar identidade como desculpa. Eu sou assim pode virar uma frase mais honesta. Eu tenho esse impulso, e eu estou aprendendo a governá-lo. Isso é força. Isso é virilidade madura. Porque homem não é quem não muda. Homem é quem assume o leme. Quando você diz a culpa não é minha, a pergunta de Epicteto é: o que depende de mim aqui? Mesmo quando você é vítima de algo, sempre existe uma parte que depende de você. Sua resposta, seus limites, sua escolha do que tolerar, sua coragem de sair. O homem sábio não se culpa por tudo, mas também não terceiriza tudo. Ele escolhe responsabilidade como liberdade. Quando você diz, eu só estou sendo sincero, a pergunta é, eu estou sendo sincero? Ou estou sendo covarde com a minha própria raiva? Porque há gente que chama crueldade de sinceridade para não admitir que está ressentida. A sinceridade estoica é limpa. Ela não vem para humilhar. Ela vem para alinhar. Ela não é uma faca para ferir. É uma luz para organizar. Quando você diz, isso é besteira, a pergunta junguiana é, o que em mim se sente ameaçado por isso? Ridicularizar é muitas vezes confissão de medo. O homem maduro não precisa ridicularizar. Ele pode dizer, eu não entendo ainda. E dizer, eu não entendo, é um ato de dignidade, não de fraqueza. Quando você diz, eu sei o que estou fazendo, a pergunta de Sêneca é, se eu sei mesmo, por que tudo se repete? Porque repetição é professora. Se você está repetindo os mesmos conflitos, talvez você não saiba tanto quanto imagina. Talvez você esteja apenas repetindo. E a humildade de revisar o caminho é o que separa o homem que amadurece do homem que envelhece. Quando você diz, o mundo é assim, a pergunta é, e eu, vou ser o mundo? Ou vou ser a minha escolha? O mundo sempre será misto. Sempre haverá injustiça, mentira, superficialidade. Mas a sua alma não precisa virar espelho do pior. Você pode ser exceção sem ser ingênuo. Você pode ser firme sem ser amargo. Você pode ser realista sem ser cínico. O cínico é alguém que desistiu de ser bom e chama isso de inteligência. Quando você diz, eu não preciso de ninguém, a integração é delicada. Você precisa sim de pessoas, não como muleta, como humanidade.
Você precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa ter um lugar onde possa descansar o personagem. A autossuficiência estoica é interna, é não se destruir quando perde. Mas isso não significa viver sem afeto. O homem que não precisa de ninguém, no fundo, está tentando evitar a chance de ser ferido de novo. Só que evitar a ferida não é curar. Curar é aprender a escolher melhor, a colocar limites, a confiar com critério e, ainda assim, permitir proximidade. E quando você diz, não tenho tempo para isso, a pergunta final é, tempo para quê? Porque o que você chama de isso, muitas vezes é a parte mais importante. Uma conversa que salvaria um vínculo, um pedido de perdão que limparia a alma, uma escuta que criaria respeito, uma pausa que te devolveria a si mesmo. Você sempre terá tempo para o que considera prioridade. E quando a vida está acabando, as prioridades ficam claras de um jeito que dói. A estupidez, no fim, é uma vida sem exame. E o exame não é autocobrança neurótica, é observação honesta. Marco Aurélio fazia isso como quem varre a casa. Todo dia, um pouco. Sem drama, sem espetáculo, apenas limpeza. Então, se esse vídeo te tocou em algum ponto, não use isso para se culpar. Use para se orientar. E aqui vai um exercício simples, direto, para levar para o seu dia. Escolha uma dessas 8 frases e vigie sua boca por uma semana. Quando a frase vier, não brigue com ela. Apenas pause um segundo e pergunte: o que eu estou protegendo agora? Esse segundo de pausa é o começo da liberdade. Porque o homem sábio não é o que nunca cai nessas frases. É o que percebe rápido e volta para o centro. Volta para o que depende dele. Volta para a coragem de amadurecer. Se você quiser, escreva nos comentários qual dessas frases você já se pegou dizendo. Ou qual você mais escuta por aí, e o que você acha que ela esconde por trás. E se esse tipo de reflexão te faz bem, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de um espelho sem humilhação. Às vezes, uma frase ouvida no momento certo poupa anos de repetição. E quando você desligar este vídeo, faça uma coisa silenciosa por você. Escolha uma resposta melhor do que o impulso. Só uma. Hoje. Porque é assim que um homem deixa de ser refém do próprio ego e começa a ser autor do próprio destino.